Boa noite a todos, internautas, vereadora Flávia Bittar, demais vereadores, plateia, internautas, Guarda Municipal. Muito boa noite. Gessé, tem alguns temas. Primeiro eu quero cumprimentar a Sônia e o Tito, como outros vereadores já falaram aqui na casa. Furões do Vento todo ano vem fazendo um grande evento no município dos motociclistas e a cada ano vem crescendo esse encontro de amigos, de família, como disse aqui também outros vereadores, né? Não só aumentando, mas melhorando toda a sua estrutura. Então eu quero aqui cumprimentar, deixar registrado também o cumprimento a esses dois amigos, né, a Sônia e o Tito, que há anos vem realizando um ótimo trabalho aí à frente desse evento no município. Falar por último é sempre mais difícil, porque outros temas a maioria dos temas já foram debatidos na casa, mas é importante também para deixar registrado, né? Nós somos cobrados às vezes na rua, porque não entramos em determinado tema. Então esse é um dos temas que já foram ditos por outros vereadores, mas é importante registrar também. Outra informação importante, na semana ontem, nós tivemos numa feijoada, o vereador Paulinho Palmeira, o vereador Edu também estava lá, com a Vive, e a Vive vem fazendo também um excelente trabalho, a VIPS, fazendo um excelente trabalho aqui no nosso município. Já há anos vem fazendo isso, né? Eles, uma vez por ano, dentre uma reunião que eles têm, eles escolhem uma entidade que realmente está precisando de reforma e vem fazendo essas reformas. Com essa feijoada, eles arrecadam o recurso necessário para ajudar essas entidades. No ano passado, foi a vez do Lar da Caridade, e agora a Larcab foi a contemplada. Então, ontem foi realizado na Barra Funda uma feijoada em prol do Larcab. Muito bom, quero aqui cumprimentar todos. Tem uma parte, vereador? Rapidamente, vereador, obrigado. Eu sou o dono do aparte, como disseram no jornal aí, então, agradeço. Vereador, rapidamente, Vossa Excelência bem lembrou desse evento, que para a sociedade é um exemplo. De fato, esses amigos pescadores de vinhedo, formado por um grupo de cidadãos da nossa cidade, dão exemplo ao manifestar o apoio, a ajuda às entidades, né? Eles fazem, além de uma grande festa, a arrecadação para reforma da cozinha do Lar Cabe, como fizeram no Lar da Caridade. De fato, Vossa Excelência lembrou muito bem, estamos fazendo a moção juntos, né, para reconhecimento de tão brilhante trabalho e exemplo para a sociedade. Eles reformaram a cozinha da Lar da Caridade no ano passado, e esse ano também vão reformar não só a cozinha do Lar Cabe, mas outras áreas de extrema importância do Lar Cabe. Então está registrado aqui também. Entro em outro tema. Nós falamos aqui e já tivemos vários debates aqui na casa, um pouquinho sobre requerimentos. Sobre requerimentos que está tendo aqui, alguns vereadores falaram. Mas eu quero registrar algumas coisas também que não ficaram registradas nessa casa. Primeiro eu quero deixar claro que eu fui acusado nessa casa por alguns vereadores, 2 vereadores, ou um vereador na verdade, por prevaricação. Eu já falei semana passada e volto a dizer. Entraram no Ministério Público falando que eu estava prevaricando como presidente da Câmara Municipal em relação a alguns requerimentos. Essa é a palavra que eu tive que responder até o arquivamento de alguns dias atrás. Aí vem a decisão do Ministério Público, não foi o vereador Nil, o presidente Nil, ou seja, quem foi que falou sobre o requerimento, ou que falou sobre prevaricação. Em nenhum momento eu falei ou eu joguei vereador contra vereadores. Não. Esse não é o meu papel, não fiz isso na legislatura passada, que aqui tem o vereador Val Souza, sabia do respeito que eu tinha com todos os demais vereadores, independente de situação ou oposição. Nós tivemos embates aqui na casa ferrenhos com alguns vereadores do PSOL à época, era o Rodrigo Paixão e o vereador Valdir Barreto, em quem fiquei 4 anos ao lado dele. Nós debatimos ideias, assim, por várias vezes, mas nenhuma vez fui representar qualquer tipo de vereador ou qualquer vereador no Ministério Público. Então, eu queria deixar registrado aqui também. E foi demonstrado pelo arquivamento do Ministério Público que eu não prevariquei.
que o próprio Ministério Público falou que os pedidos deverão ser específicos e não genéricos ou sem fundamentos. Não é o NIL que está falando. Não é o presidente da Câmara ou a mesa diretiva que responde que está falando. Não é. É o Ministério Público que está falando. Então, o presidente foi acusado de prevaricação. Prevaricar, eu não prevariquei. Eu acredito que nenhum vereador, quando vota aqui, e foi por unânime, está prevaricando de alguma coisa. Então, eu acredito que nós temos que ter um pouco mais de prudência antes de fazer qualquer acusação, qualquer coisa no Ministério Público. Porque dizia já um grande jurista aqui da cidade que não há justiça que apague uma injustiça. Porque o gasto, ou seja, o desgaste político já criou. Porque não adianta vir aqui depois na tribuna e falar ó, desculpa, ou nos corredores pedir desculpa, ou não fiz, ou deixei de fazer. Mas o desgaste político, quando entrou no Ministério Público, já criou. Então, mais uma vez eu vou falar, já falei aqui na tribuna, em outra legislatura, na legislatura passada, que não há justiça que apague uma injustiça. Por quê? Porque agora, depois vai uma nota de rodapé desse tamanho lá embaixo, que ninguém vai ler. Mas, a princípio, a nota no jornal é lá em cima, é caixa alta. Então, acho que nós temos que ter um pouquinho mais de respeito um com o outro, quando se diz em requerimento. Porque eu respondo, o presidente responde, os vereadores talvez não, mas o presidente responde. E algumas informações também importantes. Hoje eu fui na Fazenda, na Secretaria da Fazenda, porque eu queria também ter informações. E aí, conversando com algumas pessoas, é claro que em 2013 a 2015 não tinha a tecnologia que nós temos hoje. Então, as pessoas que querem ter, algumas pessoas que querem ter algumas informações, faz como eu, fui lá hoje. E lá eu encontrei 4 volumes. 4, não foi 1 nem 2, foram 4 volumes. Eu fui na página específica, olhei, tirei cópia. Ah, capa a capa, eu vou tirar cópia, capa a capa. Fui lá e olhei e fiz. Agora, algumas informações, como aqui nós temos na casa, nós fizemos a digitalização dos documentos agora. Já é uma exigência do Ministério Público, e do Tribunal de Contas. E aí, assim, foi feito a Prefeitura. O Executivo, a partir de 2017 e 2018, todos os gastos de pequena monta está sendo lá discriminado lá. 2017 e 2018. Os outros não está em arquivo. Nós tínhamos o arquivo aqui, falado com o Beto ainda, que era masmorra. Está lá ainda. Está lá embaixo. Então, quando pede um documento de 2012, vai ter que ter um pouquinho, porque está em arquivo. E, às vezes, o arquivo demora bastante para isso. Então, eu queria deixar registrado isso também. Por 2 horas, fiquei procurando. É simples. Ô, fulano, eu posso ir aí? Secretário, posso ir aí? Pode. O documento está aqui, foi isso que eu fiz hoje. A próxima você faz também. Outro tema, foi falado aqui por outros vereadores, presidente Edu, o presidente Paulinho Palmeira já falou também, presidente da comissão, que foi enviado também alguns requerimentos a ele, alguns esclarecimentos. Eu acho válido, gente. Nós estamos vivendo num momento diferente, não é? De informações, não é? De transparência, não é? Eu também acho isso. Mas não podemos esquecer que outros presidentes já passaram por essa mesma presidência. Aqui passou Edu Gelme, passou Márcio Melli, Rubens Nunes, Marcos Ferraz. Em nenhum momento ele foi convocado pelo prefeito para discutir um assunto importante no município. E os outros vereadores não foram. O superintendente participou também. O Edu também participou como superintendente na época do Calu, e em nenhum momento o Calu ligou para ele subir lá para tratar de um momento importante. Eu estava numa feijoada quando recebi o telefonema. Saí porque eu acho que é algo importante para o município. Porque enquanto muitos estavam protestando em algum lugar, nós estávamos tentando resolver problema da cidade. Eu mesmo liguei para vários donos de postos, falando que em alguns setores essenciais do município não deveríamos ficar sem. Sandra do Posto, eu posso aqui dizer. Liguei para ela, sim, senhor. Porque eu acredito que saúde, os médicos, ambulância, policial militar, civil e municipal não deveriam ficar. Lixo, sistema de lixo também, querendo ou não, é saúde pública, não deveria ficar sem.
Agora, enquanto uns protestam, cada um dá o que tem, né, de melhor. Enquanto um protesta, fala lá, o outro vai tentar resolver. É assim que funciona. É assim que funciona. Agora, o que não admito é pessoas ficarem falando besteiras por aí. Por quê? Essa movimentação, todo esse envolvimento é legítimo. É legítimo. O que não dá é para pessoas ficarem falando besteira de alguns vereadores em alguns locais na cidade. Porque as pessoas também têm conhecimento. Às vezes as pessoas falam para nós também. O que a Câmara Municipal tem a ver com isso? O que a Câmara Municipal tem a ver com isso? Mas lá nesse protesto estavam falando da Câmara Municipal. Mas é engraçado que não era de todos os vereadores. Engraçado. Muito engraçado. Então, cada um dá aquilo que tem. Enquanto um protesta, o outro tenta resolver o problema da população. Sendo que os outros vereadores, outros 13 vereadores, acredito que têm a mesma responsabilidade. E se fossem convidados ou convocados, ou seja o que for, e da maneira deles, estão ajudando a cidade. Cada um veio aqui na tribuna e colocou seu posicionamento de maneira legítima, porque quer o melhor para a cidade. Todos os vereadores falaram da movimentação, do movimento. Todos os vereadores falaram e querem uma cidade melhor, que querem algo melhor, e da sua maneira deixou algo positivo para a cidade. E isso tem que respeitar. Isso nós temos que respeitar. Então, às vezes, nós temos que ter um pouco mais de prudência nas nossas colocações. Né? E não falo aqui como vereador Nil Ramos, e sim como presidente, porque acaba acarretando na presidência. E essas pessoas que eu falei aqui também passaram como presidente e sabem muito bem a responsabilidade. Responsabilidade essa que eu poderia tomar sozinho. Se vai funcionar terça ou quarta-feira a Câmara Municipal. O que eu fiz? Convidei todos os vereadores, 13 vereadores para uma reunião, por isso que chegamos atrasados. 10 minutos, 7 minutos atrasados, porque nós estávamos em reunião para dividir as responsabilidades. Porque embora tenha um presidente que responda, todos os vereadores têm a mesma responsabilidade na cidade, que foram eleitos de maneira legítima. Agora, como não respeitar isso? Por isso que eu dividi a responsabilidade para os vereadores. Por isso que aqui a Câmara nós vamos fazer algo diferente, algo independente. Eu venho pregando isso há tempos. Não faz para alguns. Para alguns que vieram só para tumultuar algumas coisas. E ficar falando nos corredores, porque às vezes não tem coragem de falar na cara. Porque as coisas mudam. Às vezes passaram aqui, eu vejo ali, pessoas com 7 mandatos, 6 mandatos. Outros com 1, com 2. Entendeu? Então nós temos que ter responsabilidade e respeito para as pessoas que passaram. Porque senão vai achar que todos aqueles anteriores que passaram aqui não fizeram nada. E se a cidade é hoje o que é, porque muitos passaram aqui e deixaram algo importante para o município. Muitos vereadores. Porque ninguém inventou a roda aqui não. Ninguém inventou a roda aqui não. Será que até na legislatura passada houve vereadores que não fizeram nada para o município? Vi aqui o Hamilton Porte bradar por diversas vezes e deixou algo positivo para a cidade. Da maneira dele. Valdir Barreto, quantos embates deixou sim. Algo importante para a cidade, da maneira dele. Respeitando os demais, o Val Souza poucas vezes falava aqui, ele e o Choca, mas quando falava era motivo de capa de jornal. Poucas vezes falava, mas quando falava, respeitava o seu próximo e falava com propriedade. Com propriedade. Porque senão eu vou começar a fazer também alguns apontamentos, né, de pessoas que foram viajar à época para fora do país e não tinha nada, foram e continuando trabalhando. Ora, tenha santa paciência, achando que todo mundo é corrupto, todo mundo é ladrão, todo mundo foi coisa errada, menos a gente. Menos a gente. Menos a gente. Então eu acho que a gente tem que ir um pouco mais de prudência antes de falar e respeito antes de falar. Antes de falar. Porque flecha lançada não volta mais. Então o que eu peço é um pouco mais de prudência para os vereadores, um pouco mais de compreensão. É lógico que tinha outros temas, não vou conseguir nem entrar em outros dos temas, como o Alexandre Viola veio aqui à casa, falou algo importante, falamos de medicamentos que estava faltando, e cobramos eles também por esse medicamento. Está aí as fotos, porque cada um trabalha da sua maneira. Eu trabalho dessa maneira, o Paulinho trabalha da maneira dele, o Rodrigo trabalha da maneira dele, mas todos querendo uma cidade ainda melhor. Mas todos com respeito acima de tudo. Porque nós vamos sair, daqui 3 anos, 4 anos, 5 anos, 10 anos, 20 anos, vamos sair. Agora o que ficará é o respeito, é a amizade, é assim que eu fiz a minha vida toda. Jogando futebol, jamais fiz inimizade.
Então, se nós chegamos até aqui, por causa disso. Então, eu quero agradecer a todos, muito obrigado e boa noite.